Eu queria que você abrisse aí a sua Bíblia. Tem uma Bíbliazinha perto de você. Se não tiver, você vai poder acompanhar aqui pela minha voz. Você vai abrir em Marcos 10, de 32 a 45. Marcos 10, de 32 a 45. Já já eu vou te dar a página aqui. 1440 nessa Bíblia, que está aí, ok? Versos de 32 a 45. Eu vou ler, você pode me acompanhar, ok? Tiago e João, volta um pouquinho. De volta à estrada, eles foram para Jerusalém, Jesus e os seus discípulos. Jesus ia adiante deles, e eles o seguiam, confusos um pouco amedrontados. Ele chamou os 12 e disse: ouçam-me com atenção, estamos a caminho de Jerusalém. Quando chegarmos lá, o Filho do Homem será entregue aos mestres da lei e aos líderes religiosos, ele mesmo, Jesus. Eles irão condená-lo à morte. Eles o entregarão aos romanos, que irão zombar dele, cuspir nele, torturá-lo e matá-lo. Mas depois de 3 dias, ele se levantará vivo. Tiago e João, filhos de Zebedeu, foram falar com Jesus: mestre, queremos que o Senhor faça algo por nós. O que será? Verei se posso fazer, disse Jesus. Eles pediram: permite que tenhamos os lugares de maior honra na tua glória, um à tua direita e outro à tua esquerda. Jesus disse: vocês não fazem ideia do que estão pedindo. Vocês são capazes de beber o cálice que eu estou para beber e de receber o batismo que estou para receber? Sem dúvida, disseram eles. Por que não? Jesus disse: pensem nisto. Vocês vão mesmo beber o cálice que eu bebo e ser batizados com o meu batismo. Mas quanto aos lugares de honra, não é comigo. Isso já está decidido. Os outros 10 ouviram a conversa e ficaram indignados com Tiago e João. Então Jesus os reuniu para consertar a situação. Ele disse: vocês já devem ter notado como o poder sobe a cabeça dos governantes deste mundo, que logo se tornam tiranos. Vocês não devem agir assim. Quem quiser ser o maior deve se tornar servo. Quem quiser ser o primeiro deve se tornar escravo. É o que o Filho do Homem faz. Ele veio para servir, não para ser servido, e para dar a própria vida para salvar muita gente. A tradução original, antes que a Ruth me corrija, para salvar a todos. Em 2013, eu fiz uma viagem maravilhosa, que foi um divisor de águas na minha existência. Eu e um grupo de amigos fomos encontrar com um mentor nosso na África do Sul. E passamos lá 12 dias. 4 dias num safari maravilhoso. A gente ganhou de presente. A gente não tinha dinheiro para pagar um dia. Ficamos 4. O dono do hotel deu para a gente viu aqueles bichos todos lá, gnu, leão, rinoceronte. Eu ia falar baleia, não. Aqueles animais que a gente vê na Discovery Channel, né? E tal. E foi maravilhoso. Mas uma coisa chamou muito a minha atenção. Nós visitamos o Museu do Apartheid. E ali, a gente entra brincando, porque a gente saiu do safari, diversão,
fomos conhecer a cidade. Depois que a gente foi para a mentoria, e depois, parece que era assim um ciclo, alguns choques de realidade. E quando a gente entrou no Museu do Apartheid, a gente entrou rindo, brincando, e no primeiro corredor, a gente já toma um choque, né? Algumas imagens, algumas fotos. Não vou dar spoiler, você pode visitar lá, você vai entender o que eu estou falando. E quando a gente foi caminhando e vendo a realidade do que foi o Apartheid, para você que não conhece, até ali a década de 90, né, o movimento de segregação racial, os negros ainda sofriam muita pressão e eram eram alijados mesmo da sociedade. A gente conhece essa história, muito recente, 96, 94. E quando a gente via os massacres e os relatos, a gente do riso, começou a ficar mais para baixo e tal. E chegou num momento assim que eu vi uma cela, a cela de Mandela. Gente, faço aqui uma parada, por favor, não tome isso, esquece cor política, por favor. Eu sei que aqui a gente tem pensamentos diferentes, e que bom que a gente pode celebrar isso aqui. A gente sabe que a nossa sociedade está polarizada, esquerda, direita, tal. Mas que bom que a gente tem aqui gente de direita que não é extremista, tem gente de esquerda que não é extremista. Que bom que a gente está aqui, e a gente pode viver e falar com liberdade sobre assuntos que, por um e outro lado, podem causar estranhamento. Não é sobre isso que a gente está falando, ok? Fecha parênteses. E tinha lá a cela de Mandela. E era uma cela assim, era uma reprodução, lógico, né? Um cubículo de 1 metro por 1,5 por 2. E aí o guia contou uma história para a gente. Disse assim, essa sala de Mandela. Todos os dias, os carcereiros vinham aqui e se revezavam. E urinavam nele. Todos os dias. Para que ele se sentisse do cavalo do bandido. Se sentisse um nada, um ninguém. Porque era isso que eles queriam dizer que ele era. E passaram-se assim 20 e poucos anos. Vem aquela revolução política, cultural, enfim. E Mandela é eleito presidente. Primeiro ato dele, ele mandou fazer um banquete no palácio. E convidou algumas pessoas. Mandou chamar os 2 carcereiros, que todos os dias iam lá humilhá-lo. Sabe o que ele fez? Mandou chamar os guardas, prender, bater. Ele mandou eles se sentarem à mesa. E os caras assim, meio cabreiros, né? O que vai acontecer? Será que ele vai dar o troco? E ele serviu chá. Chazinho em inglês. Chá com um pouquinho de leite. E fez um banquete, serviu os carcereiros que o humilhavam todos os dias e as suas famílias. Terminado aquele ato, perguntaram para Mandela, por que você fez isso? Era hora de você dar o troco. Você tem o poder, cara. E disse, eu não fui eleito para continuar oprimindo a ninguém, como fizeram comigo e com tanta gente. Eu não posso construir uma nação em cima de ódio. Crianças não nascem odiando negros. Elas aprendem. Como elas aprendem a odiar, elas também podem aprender a amar. Gente, termina essa história, mais uma vez, abrindo novamente o parênteses, não tem a ver com política, por favor. Eu citei esse exemplo porque eu estava lá e eu vi isso. Depois de percorrer o museu,
quando a gente já estava lá no bagaço, tem uma sala. Sabe para quê? Para a gente sair do museu e chorar. E não tem como não chorar. E parece que o sentimento visita, né? De ver como a gente é capaz de manchar aquilo que Deus criou de uma forma tão linda, que somos nós, sou eu e é você. Como a gente é capaz de manchar a imagem e semelhança de Deus que está em nós. Foi Mandela, mas foi Gandhi, foi Madre Teresa de Calcutá, foi Dona Maria ali em Santa Cruz, com o trabalho com as crianças, a gente conhece, a gente leva cestas básicas para a casa dela. Sou eu e é você que podemos fazer assim. Deus nos chamou nessa manhã, hoje aqui, para dizer que Ele ama muito você. Ele gosta muito de você. E Ele cuida muito bem de você. E sabe como é que Ele faz isso? Com o seu olhar, com a sua mão, com as suas promessas. Não tenha medo, eu cuido de você. Mas Ele cuida da gente com a gente. Muita gente conhece a bondade de Deus pela bondade das mãos de tanta gente. Uma das cestas, me permitam aqui, não estava no script, mas vai vindo, né? Uma das cestas básicas que a gente faz aqui, a gente vem e monta, eu levo 4 cestas lá para uma família, outros levam 10, 20 e tal. E uma delas eu levei e a menina veio buscar. A menina ajoelhou nos meus pés. Disse assim, meus filhos vão comer feijão, porque ela viu o feijãozinho assim, 2 quilos de feijão na cesta. Meus filhos vão comer feijão, obrigado Deus. E aquilo foi tão bom de ouvir. Ela não falou obrigado pastor, ela falou obrigado Deus. Ela viu a bondade de Deus. Tua bondade me seguirá. A história que a gente ouviu hoje aqui, do Evangelho de Marcos, é bem curioso isso, porque é a nossa natureza, gente. Jesus juntou seus amigos e disse assim, ó, eu vou morrer, eu vou ser torturado, gente, vão cuspir em mim, vão dilacerar o meu corpo, vão me humilhar, vão enterrar um negócio aqui na minha cabeça, dizendo que a coroa é cheia de espinho, depois vão furar minha mão com um cravo desse tamanho, dessa grossura, eu vou sofrer, a agonia era tanta que ele suou sangue, mas ele disse, eu vou para lá, por amor a vocês, passa de mim esse cálice, para que eu não morra antes de chegar na cruz, porque a cruz é o meu lugar, eu tenho que estar lá. Jesus está falando da intimidade do coração e sofrendo e querendo os amigos para abraçar Ele. E diz, eu vou, você entregue, vamos fazer isso comigo. Um estalo, Tiago e João Tiago, filho de Zebedeu. O senhor já falou tudo que o senhor tinha a falar? A gente tem uma coisa para pedir. A gente tem uma coisa para pedir. Você faz isso por nós? Jesus estava ali abrindo o coração. Vão me matar. Vão fazer. O que vocês estão querendo pedir? Vocês querem ir comigo para a cruz? Vocês querem me acompanhar? Não, mestre. Eu quero que o senhor dê um lugar de honra para a gente. Um vai se sentar à tua direita, um vai sentar à esquerda. Jesus olha para eles assim, cara, vocês estão de brincadeira comigo? Tem certeza que vocês querem conversar sobre isso? Eu estou abrindo meu coração. Estou dizendo que a coisa que vai acontecer vai mudar a história da vida de vocês e de toda a humanidade.
Vocês querem se sentar um à direita, à esquerda? E sabe o que eu acho interessante nesse texto? É que Jesus não ignora isso. E não passa por cima e diz assim, não estou falando sobre isso, esquece. Não, Jesus para. Vamos falar sobre isso. E mais uma vez, Jesus fazendo as suas lições. Jesus para. E eu acredito que ele fez isso com João e Tiago, para fazer isso com todo mundo. E é isso que o texto quer nos ensinar. João, Tiago, sabe o que vocês estão fazendo? Vocês estão indo para o outro lado daquilo que eu estou trazendo como tesouro para a vida de vocês. Sabe o que é o tesouro da vida de vocês? Cuidem uns dos outros. Sirvam uns aos outros. Amem uns aos outros. Foi só isso que Jesus quis ensinar. E os discípulos ainda não tinham aprendido. Os discípulos reproduziram aquilo que a gente reproduz, gente. Eu sou João, eu sou Tiago, eu quero lugar, eu quero o meu lugar. Às vezes eu tenho um arrobo assim de bondade, mas a maldade me visita. Eu sei que visita você também. Sabe por quê? Porque é uma coisa que faz parte da nossa identidade, a cultura forma quem a gente é. E é por isso que a gente está aqui hoje, para a gente trabalhar aquilo que a cultura manchou na imagem e semelhança que Deus colocou em nós. A nossa cultura diz isso. Farinha pouca? Farinha pouca? Os antigos sabem desse ditado, né? Farinha pouca, meu pirão primeiro. O primeiro lugar é para mim, para os meus filhos. A gente ensina isso aos nossos filhos. A sociedade ensina isso, e a gente massifica e a gente se faz assim. A gente, cá para nós, a gente não quer ser servo. A gente quer ser patrão. A gente não quer servir. A gente quer mandar. É da nossa cultura. Está quase no nosso DNA. Quase porque o nosso DNA não é esse. É a imagem e semelhança de Deus. E Jesus diz, aprendam uma coisa. No meu reino não é assim. Jesus faz isso. Ele diz, eu não vim para ser servido. Eu vim para servir. Jesus lava o pé dos discípulos. Jesus diz, mais bem-aventurado é dar do que receber. Jesus ensina a maior lição da nossa existência, gente. Nós corremos atrás do vento, diz Eclesiastes, se nós não ouvirmos o que Jesus nos ensina. Jesus dá para a gente o elixir, a pérola, o perfume mais precioso para a nossa existência. Se vocês aprenderem isso, meus discípulos, de lá e de cá, vocês vão se encontrar com a vida de vocês. Amem-se uns aos outros, sirvam uns aos outros, cuidem uns dos outros. Deus cuida de nós, mas cuida de nós através de nós. Sabe uma coisa? Hoje, os mestres em espiritualidade estão dizendo, em alguns ramos aí da meditação, que tem eu já falei sobre ela aqui, vou repetir. Tem uma modalidade em meditação, e já fizemos lá no nosso grupo de meditação, que se chama Loving Kindness, gentileza amorosa, numa tradução mais ou menos. E dizem os espiritualistas hoje que essa é a salvação do mundo, sabe por quê? Porque no Loving Kindness a gente deseja, a gente tira da gente o melhor para desejar para o outro, num serviço de bondade. Foi feita uma experiência em laboratório. Nos Estados Unidos tem experiência para tudo, né? Colocaram lá uma sala com uma pessoa num tomógrafo, ligado lá com os eletrodos. Depois o nosso Godinho vai explicar lá como é que se faz isso. E numa outra sala, mais 20, 30 tomógrafos com outras pessoas ligadas. Essa pessoa que ficava aqui na sala sozinha, recebia o comando do Loving Kindness, que é uma meditação guiada.
porque eles queriam medir qual seria a influência que isso traria para as outras pessoas, se realmente tinha resultado. E então ligaram lá os eletrodos, algumas áreas do cérebro e tal, e começaram então a experiência, guiar a pessoa que estava aqui. Então a pessoa recebia aqui os comandos e ia executando, né? Deseje coisas boas, que a pessoa que está lá seja abençoada, que Deus cuide dela, que haja amor, que haja paz, que ela seja curada das suas feridas. Enquanto ia se fazendo aqui, tudo monitorado, né, na pesquisa científica, as 20, 30 pessoas que estavam lá, quando o comando era dado aqui, lá do outro lado, no cérebro das pessoas que estavam lá, não estavam ouvindo o comando, era ativada uma área de produção de substâncias, ocitocina, dopamina, essas substâncias do bem-estar. Cientificamente, quando a gente serve alguém, cientificamente, no corpo do outro, na vida do outro, biologicamente, a pessoa já é cuidada. Biologicamente. Então, Lilian, se eu oro por você, se eu te dou um abraço, se eu ouço você, se eu te acolho, seja lá o que eu faça por você, me dedicando a você, estendendo a mão para você, isso vai cuidar da sua vida. De alguma maneira, isso vai trazer um benefício para você biologicamente. Já estaria bom, né? Mas Jesus vai para além do biológico, ele sabia disso. Mas Jesus diz uma coisa: eu quero a eternidade no coração de vocês. Aliás, no coração de vocês já foi plantada a dignidade da eternidade. Eu e o Pai somos um. E venham comigo até que sejamos todos um, comigo e com Ele. Somos uma família. E a gente pode viver essa experiência, não apenas biológica, mas essa experiência espiritual, da alma. A nossa alma tem sede da gente ser cuidado por Deus. E por vezes, Deus cuida de nós através do cuidado do outro. Mandela cuidou de uma nação inteira através de um ato. Mas não foi só ele. Ele pegou princípios cristãos. Jesus ensinou isso. E como aquilo tratou uma nação inteira. Como aquilo trouxe revolução para a sua época. Eu trouxe outros exemplos aqui, mas vou poupá-los. De pessoas que se dedicaram a sua vida e mudaram a história. Tem um cara que eu esqueci o nome, que no meio do Holocausto, ele peitou o sistema de Hitler e acolheu 1.200 pessoas com risco da própria vida de morrer, e ele salvou 1.200 pessoas. Schindler, tem lá a lista de Schindler, né? Oscar Schindler, isso mesmo. Pessoas como ele, pessoas que estão espalhadas por aí. E eu queria dizer uma coisa: Deus chamou aqui não para ser um Oscar Schindler, um Mandela, uma Madre Teresa de Calcutá. Deus chamou você aqui para ser você, dentro da sua casa, para cultivar na relação com a sua mulher, com a sua esposa, com o seu marido, com o seu filho, com o seu parceiro, com a sua parceira, com o seu amigo, com a sua amiga. Esse grande tesouro que Deus nos dá de presente, que é a capacidade da gente servir. O serviço é uma expressão de amor. E quem ama, conhece Deus. Se a gente não ama, a gente não tem Deus na nossa vida. E se a gente não ama, a gente nunca vai servir ninguém.
Talvez a gente até vá trabalhar para alguém, mas servir é do coração. E eu queria chamar a sua atenção para que a gente revolucione esse mundo com esse serviço de Jesus, que Jesus ensinou aos seus discípulos e ensina a nós. Que você fizesse isso para transformar o seu bairro, a sua cidade, o seu país, mas que você não pensasse em começar lá não, começasse aqui, dentro de você, dentro da sua casa, dentro da sua comunidade, dentro desse círculo, assim como Jesus. Eram 12. Quem diria que 12 discípulos iriam fazer o que nós vimos que a revolução de Jesus fez? Baixa a sua cabeça um pouco. A gente precisa ser reformado por dentro, ser renovado. Algumas cascas existenciais precisam sair de nós. A gente carrega algumas personas públicas que grudam na gente como uma segunda pele e mancham ou distrai a gente mesmo quando a gente olha no espelho e a gente não vê a imagem e semelhança que foi colocada em nós por Deus. Eu queria fazer um convite a mim e a você, que a gente peça a Deus para renovar o nosso coração, que a gente tenha mais capacidade de servir, de olhar para o outro, de ter empatia mesmo, capacidade de altruísmo mesmo, capacidade de perceber que o outro é o outro, assim como eu também sou outro, mas como outros, somos todos vistos por Deus, debaixo do mesmo olhar, estamos debaixo do mesmo abraço, somos alvo do mesmo amor.